Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo ouvindo certinho? Então, vamos começar mais um webinar, um Pagron Academy Web. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje, nosso assunto central é ansiedade, um tema que é bem atual, vamos dizer assim, né? Sempre foi um tema que é discutido, mas recentemente a gente vem falando mais sobre isso. Então, vamos lá. Antes de começar, só um recado importante. Na plataforma que vocês estão usando, tem um campo para colocar as perguntas, tá? Então, por favor, sintam-se à vontade para escrevendo o que vocês quiserem perguntar no decorrer da aula, que lá no final eu vou responder, tá? Então, hoje a gente vai falar de fitoterápicos, de vitaminas e de minerais como alternativas no tratamento da ansiedade. Então, para a gente fazer uma introdução, existem diversos tipos de transtorno de ansiedade, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então, primeiro, o pânico, que ele é definido assim por um início súbito. A pessoa apresenta sudorese, tremores e também tem uma taquicardia importante. Um outro exemplo é a agorafobia, que ela está mais relacionada com locais cheios e com multidões. Então, aquela pessoa que não gosta, né, de ficar ali em um local onde tenham muitas pessoas. Um terceiro exemplo é a fobia social, que ela está mais relacionada com uma ansiedade que se gera quando ela precisa falar em público ou até mesmo falar com o supervisor. Então, essa pessoa se sente um pouco desconfortável. E um quarto exemplo, que é o assunto, né, foco da nossa aula de hoje, é o transtorno da ansiedade generalizada, que ela tem sintomas físicos e também ela apresenta as pessoas que sofrem de ansiedade generalizada, elas têm nervosismo, têm insônia e elas estão em constante preocupações, né? Então, aquela pessoa que é muito ansiosa, ela está sempre preocupada com alguma coisa. E para a gente falar de ansiedade, para a gente entender a fisiopatologia, né, dessa condição, é essencial que a gente fale sobre os neurotransmissores. Então, vamos começar pelo GABA e pelo glutamato. O GABA, ou ácido aminobutírico, ele é um neurotransmissor inibitório. Então, quando o canal de GABA ele é aberto, independente, né, do estímulo, a gente vai ter entrada de cloreto, tá? Então, né, ele tem aqui a carga negativa, então por isso que ele é um neurotransmissor inibitório. Por outro lado, a gente tem também o glutamato, ou ácido glutâmico, que ele é um neurotransmissor excitatório. Então, quando há abertura do canal de glutamato, a gente tem a entrada de sódio e de cálcio. Na fisiologia, existe um equilíbrio, tá, entre os níveis de glutamato e de GABA. Então, esse equilíbrio é importante porque o GABA ele é um neurotransmissor inibitório e o glutamato excitatório. Para que esteja tudo bem com o indivíduo, é importante que haja esse equilíbrio. Entretanto, na ansiedade, o que a gente observa? A maior quantidade de glutamato. Então, a gente tem bastante glutamato e pouco GABA. Então, por conta disso, né, a pessoa acaba se tornando ansiosa. Aqui é algo interessante, porque a gente tem a representação do neurônio glutamatérgico, do neurônio GABAérgico e do astrócito, que é uma célula muito importante aqui na regulação desses neurotransmissores. Então, do neurônio glutamatérgico, a gente tem a saída, né, obviamente, de glutamato. Esse glutamato, ele lá no astrócito, ele é convertido em glutamina. Essa glutamina, por sua vez, ela entra no neurônio GABAérgico e ela é convertida em GABA. Isso é um ponto muito interessante, porque a gente tem aqui a conversão do glutamato para GABA no neurônio GABAérgico, e isso é importante porque, lembra lá na ansiedade, a gente tem mais glutamato do que GABA. Então, é importante que haja aumento de GABA. E, nesse processo, há necessidade da vitamina B6 para que ele ocorra de maneira mais efetiva. Então, assim, deficiências de vitamina B6 podem causar ansiedade? Sim, tá? Pode estar, sim, relacionado. A gente vai falar um pouquinho mais de vitamina lá na frente. Agora, falando sobre serotonina, um outro neurotransmissor, e o triptofano, que é o precursor, o que acontece? Aqui a gente tem o L-triptofano, que ele vai ser convertido, né, em 5-HTP,
que o 5-HTP é convertido em serotonina, que é um neurotransmissor ansiolítico, né? Um neurotransmissor da alegria, que causa bem-estar para as pessoas. Essa serotonina, por sua vez, ela é convertida em melatonina, então a gente tem a melhora do sono. Esse é o cenário ideal, tá? Que acontece tudo certinho. Porém, se o paciente ele tem inflamação ou ele passa por um estresse, por exemplo, esse L-triptofano ele entra em outra via metabólica, que é a via da quinurenina. Então, como produto aqui, né, um dos produtos dessa via, a gente vai ter uma ação antagonista nos receptores de NMDA. Esses receptores são receptores de glutamato. Então, consequentemente, né, esse paciente ele vai passar a ser mais agressivo, mais impaciente, ele vai ser mais ansioso. E isso é um problema duas vezes, né? Primeiro porque nessa via a gente aumenta o glutamato, então por isso que o paciente apresenta essas características, e ao mesmo tempo a gente diminui a quantidade de L-triptofano disponível para que fosse então convertido em serotonina. Então, ao mesmo tempo que a gente está aumentando o glutamato, a gente está diminuindo a serotonina, que é exatamente o oposto do que a gente precisa quando o objetivo se é tratar a ansiedade. Ainda sobre o triptofano e a serotonina, esse slide aqui é para mostrar que quanto maior é o nível de serotonina, isso denota que o paciente é saudável. Obviamente que esse nível, né, tem um limite, e aqui a gente vê que conforme a depressão de triptofano, a pessoa tende a desenvolver depressão e ansiedade. Então, aqui a gente vê, né, que é indiretamente proporcional. Então, quanto menos serotonina a gente tem, mais ansiosa e mais depressiva esse paciente tende a ser. Aí, quando o paciente faz uso de antidepressivos, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente consegue observar aqui, né, o aumento dos níveis de serotonina, o que é muito bom e que se aproxima aqui dos pacientes saudáveis. E uma outra alternativa para a gente aumentar esses níveis é através de suplementação com o próprio L-triptofano ou com 5-HTP associada, né, a vitamina B6 e a vitamina B9. É um caminho eficiente para aumentar esses níveis. Então, pessoal, tendo dito isso, a gente conclui que a gente pode dizer que tem duas estratégias para o tratamento da ansiedade. Primeiro, são os produtos cujo foco são a abertura do canal de GABA, lembra para intracloreto, o GABA é um neurotransmissor inibitório, e também uma outra estratégia são produtos que vão aumentar o nível de serotonina. Então, né, agora a gente vai começar a falar sobre alguns produtos que são indicados para o tratamento da ansiedade. O primeiro é o Afro, tá? Que é um produto aqui da Fagron. Ele é obtido através do Crocus sativos e ele é padronizado em pelo menos 3,5% de lepticrosalídeos. E aqui nessa padronização a gente tem safranal e crocina, que isso é muito importante e eu já falo para vocês o porquê. As indicações do Afron são diversas, então ele pode ser indicado para compulsão alimentar, pode ser indicado também para disfunção sexual. Aí aqui, quando a gente fala dessa disfunção sexual, é aquela que é causada em decorrência ao uso de alguns antidepressivos, tá? Então, dá para fazer uma associação aqui para melhorar esse problema que o paciente eventualmente possa ter. É indicado para TPM, para distúrbios do sono e, claro, que para ansiedade, tá? É um produto bastante efetivo para tratamento de ansiedade. Então, no Crocus ativos, a gente tem alguns componentes ativos. A crocetina, que ela é convertida em crocina, que é biologicamente ativa, e a picrocetina, que é convertida em safranal, tá? Então, esses dois são os dois componentes bioativos do Crocus ativos. E o Afron, ele é o único produto que tem na sua padronização esses dois componentes. E eles conseguem fazer uma modulação de neurotransmissores que são muito importantes. Então, né, com relação a isso, no mecanismo de ação, a crocina, ela vai inibir a recaptação de dopamina e de norepinefrina, enquanto que o safranal é responsável aqui pela inibição da recaptação de serotonina. Então, esse é o grande diferencial do Afron. A gente consegue fazer a modulação destes três neurotransmissores e o Afron é o único produto com essa característica.
A posologia, ela é super tranquila, tá? A dosagem indicada por dia são de 28 miligramas e pode ser dividida em 2 doses. Então, o paciente pode tomar 14 miligramas 2 vezes ao dia ou uma vez ao dia 28 miligramas. E assim, o Afron, ele é um produto que ele pode ser manipulado em outras formas farmacêuticas e uma delas é o chocolate. Então, a dica que eu deixo aqui para vocês é para diversificar no momento da prescrição. Porque manipular o Afron no chocolate pode ser bastante benéfico para o paciente, pode ajudar a aumentar a adesão do tratamento. Fora, né, que o chocolate também pode ser aí um auxílio no tratamento, né, assim, ele é um auxílio para as pessoas que têm ansiedade, obviamente que numa quantidade adequada. Sobre evidências científicas, esse primeiro estudo aqui, ele foi realizado a fim de verificar a eficácia, né, do Afron com relação à ansiedade. Então, tiveram 128 voluntários saudáveis, que eles receberam 2 dosagens de Afron ou placebo, 2 vezes ao dia, durante 4 semanas. Foi verificado, após esse período, diminuição de tensão, depressão, raiva, fadiga, confusão e aumento do vigor. E, além disso, a gente também teve redução de tensão, ansiedade e estresse. Esses resultados obtidos nesse estudo, eles são tão efetivos quanto os resultados que são obtidos através do uso de outros antidepressivos, por exemplo, a sertralina, que é um inibidor, né, de recaptação de serotonina. Um outro estudo é com relação à melhora da qualidade do sono. Então, a gente teve aqui 21 adultos, esse estudo foi realizado no Japão, tá? Teve a dosagem de 28 miligramas, uma vez ao dia, por um mês. Os resultados mostraram que teve uma redução, né, na latência do sono, em distúrbios do sono, e aqui a gente tem mais de 41% de redução de sonolência diurna. Isso é muito importante ressaltar, porque muitos produtos que ajudam as pessoas a dormir fazem com que elas fiquem se sentindo sonolentas durante o dia, sabe, que não tenham muito ânimo para fazer as coisas. E com o Afro a gente verificou que tem muita redução dessa sonolência diurna. Então, ele é um produto que não vai deixar o paciente com essa sensação. E o que se relaciona aqui com esse resultado também é aquele aumento do vigor que a gente viu no resultado no estudo anterior. Então, a pessoa ela tem mais vontade de realizar as suas atividades diárias e ela vai conseguir controlar a sua ansiedade e vai dormir muito melhor. Porque, assim, normalmente a pessoa que é ansiosa, ela, por consequência, pode ter problemas para dormir. E com o uso do Afron, a gente já consegue resolver estes 2 problemas. Aqui eu trouxe uma tabela que sumariza alguns estudos, né, que foram realizados com corpos ativos. Então, todos estudos clínicos com diferentes durações, onde os objetivos, né, que os sintomas tratados foram diferentes entre cada um dos estudos, e a gente verifica no final que todos eles mostram que o produto tem, de fato, essa ação ansiolítica e que ele é um produto seguro, então ele é um tratamento muito seguro, tem muito embasamento científico, o que dá bastante segurança, né, no momento da prescrição. O próximo tópico, então, a gente vai falar um pouquinho de outros fitoterápicos que também podem ser usados no tratamento da ansiedade. O primeiro é a Grifônia simplicifolia, que é o 5-HTP. Ele tem uma dosagem usual de 50 a 100 miligramas, que pode ser usado 3 vezes por dia. Com relação ao mecanismo de ação, é aquilo que a gente falou um pouquinho atrás, né? O 5-HTP ele é convertido em serotonina. Então, é mais ou menos isso que a Grifônia simplicifolia faz. O segundo exemplo, Matricaria recutita, que é a camomila. Ele tem uma dosagem aqui segura de 220 a 1.100 miligramas para uso diário. E o mecanismo de ação dele também é relacionado com os receptores de GABA. Próximo exemplo, Melissa officinalis. Ele tem uma dosagem de 500 a 1.000 miligramas por dia. O mecanismo de ação se dá através de afinidade para os receptores de GABA e também inibição da enzima MAO. Então, essa enzima é aquela que degrada as monoaminas, né? Então, ela vai degradar serotonina, por exemplo. Então, uma vez que ela é inibida, a gente não faz com que haja essa diminuição dos níveis, né, de alguns neurotransmissores. Passiflora incarnata, né, ou maracujá, também é um outro exemplo.
A dosagem é de 100 miligramas a 600 miligramas por dia. E como mecanismo de ação aqui, ele vai promover aumento dos níveis de GABA. Temos o pipermetisticum, que é o CAVA, muito conhecido, né, muito utilizado para ansiedade. Uma dosagem usual de 100 miligramas a 500 miligramas por dia. E o mecanismo de ação também se dá através dos receptores de GABA. Rhodiola rosea, dosagem de 300 a 500 miligramas por dia. As suas atribuições também são com relação aos níveis de alguns neurotransmissores, por conta da inibição da enzima MAO também. Valeriana officinalis, dosagem de 100 a 400 miligramas por dia. Ela vai fazer com que haja aumento dos níveis de GABA. E a Bitânia sonífera, que é o ashwagandha, que a dosagem é de 300 a 1000 miligramas, que é um agonista de receptor de GABA. Então, pessoal, aqui a gente consegue observar que todos esses produtos, né, de uma forma ou de outra, eles têm como objetivo ou diminuir, ou aumentar, né, os níveis de GABA, ou aumentar os níveis de serotonina. Um outro exemplo muito bacana e que é pouco utilizado ainda são os óleos essenciais. E aqui a gente trouxe um exemplo do óleo essencial de lavanda. Então, ele vai ter uma ação relaxante e sedativa, e por conta disso pode ser indicado para os tratamentos de ansiedade e insônia. O mecanismo de ação se dá através dos componentes voláteis que tem nesse óleo essencial, que ele vai ter ali uma interação com diferentes vias metabólicas e vai atuar em diferentes neurotransmissores. O modo de uso ele pode variar, tá? Mas no geral são 10 gotas em um difusor. E assim, óleo essencial é muito bacana porque ele pode ser indicado para aquela pessoa que por algum motivo não quer tomar mais um remédio, sabe? Eu tenho alguma outra questão envolvida que ela não quer acrescentar mais um produto de uso oral. Então, você pode usar um óleo essencial num difusor que vai ajudar essa pessoa a se manter mais calma, vai ajudar ela a dormir melhor. Então, é, sem sombra de dúvidas, uma alternativa que pode ser mais explorada. Agora, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja algo que alguns de vocês possam ter pensado, que é com relação ao hipérico perfurato. Porque, assim, é muito conhecido que ele é um produto muito efetivo para ansiedade. Só que eu optei em não colocá-lo, né, naquelas opções para prescrição, porque ele é um produto que possui diversas interações medicamentosas. E uma delas, que pode acontecer com muita frequência, é a interação com contraceptivos orais. Então, caso o prescritor opte por fazer a prescrição do hipérico perfuratum, é importante que se avalie todos os riscos relacionados, né, a esse produto e também as possíveis interações medicamentosas e que o paciente seja informado a respeito disso. Porque um outro exemplo é que pessoas que têm fotossensibilidade não são indicadas, né, para o uso dele, e para pessoas que estão fazendo uso do hipérico perfuratum, elas precisam tomar um maior cuidado com radiação solar, por exemplo. Então, são informações essenciais que o paciente precisa ter. Então, por ele se tratar de um produto que tem, né, que acaba tendo esses problemas relacionados, essa quantidade de interações medicamentosas, a gente acabou optando por não colocá-lo como opção, tá? Mas, claro que isso depende depende do prescritor, né? Da forma na qual ele avalia cada caso de cada paciente. Agora, entrando um pouquinho sobre aminoácidos, vitaminas e minerais. Começando pelos aminoácidos, aqui o primeiro é o L-triptofano, que é um aminoácido precursor, né, da serotonina. A dosagem dele é uma dosagem segura, até 1000 miligramas por dia. Então, o mecanismo de ação dele ele faz essa conversão, né, de L-triptofano, ele é convertido de L-triptofano para 5-HTP, que então é convertido em serotonina. Além dessas indicações para ansiedade, ele também pode ser usado para regular o sono, o apetite e o humor. O segundo aminoácido é a L-teanina, que tem uma dosagem de 200 a 600 miligramas por dia.
ele tem uma ação antiglutamato. Então, o objetivo disso é diminuir os níveis de glutamato, né? Que a gente vem discutindo desde o começo, que isso é muito importante para voltar a ter aquele balanço entre GABA e glutamato, para conseguir tratar esse paciente ansioso. Além disso, a L-teanina também é indicada para estresse e síndrome pré-menstrual. Então, também lá quando a gente falou de Afron, uma das indicações dele é para TPM. Então, aqui a gente vê uma possibilidade de associação bastante interessante, né, para esse caso, que é de L-teanina com o Afron. Seguindo com relação às vitaminas, a gente vai falar um pouquinho das vitaminas do complexo B. Então, a primeira é a vitamina B1 ou tiamina, que ela tem uma ação ali na liberação de acetilcolina. A dosagem é de 100 mg a 300 mg por dia. A segunda é a vitamina B3 ou niacina. Ela participa do processo de síntese da serotonina. Então, ela faz parte ali do processo de conversão entre L-triptofano em 5-HTP. A dosagem é de 20 a 100 mg por dia. O próximo é a vitamina B6 ou piridoxina. Ela atua aqui como cofator no processo de síntese, né, de alguns neurotransmissores, incluindo o GABA. Lembram também que a gente falou que naquele processo de conversão entre glutamato e GABA no neurotransmissor GABAérgico, ele é dependente de vitamina B6? Então, é justamente isso. É muito importante que haja, né, suplementação, caso necessário, em pacientes com ansiedade. A dosagem é de 50 a 100 mg por dia. E aqui, por último, a gente tem a vitamina B9, ou ácido fólico, que ele é muito importante no processo de síntese da melatonina. A dosagem é 400 microgramas por dia. Sobre os minerais, aqui o primeiro é o magnésio. Então, ele é um mineral que é indicado para estresse, ansiedade, tratamento da TPM também, e alguns casos de depressão. Dosagem indicada é de 50 a 350 miligramas de magnésio elementar, tá? Então, tem que observar esses detalhes no momento da prescrição. E o mecanismo de ação dele é através... ele atenua o eixo hipotálamo, pituário e adrenal, que vai resultar, então, na diminuição de cortisol, por exemplo, o que também é muito importante no tratamento de ansiedade. O segundo mineral é o zinco. Então, ele é um mineral que é muito importante para o sistema nervoso central, né, num todo. A suplementação deste mineral tem um papel importante para a depressão e para a ansiedade. A dosagem é de 10 a 60 miligramas também de zinco elementar. E o mecanismo de ação dele, essa ação ansiolítica, vai se dar através da manutenção da homeostase entre neurotransmissor excitatório e inibitório, tá? Então, vocês percebem que os produtos, eles estão sempre atuando aí de maneira parecida para chegar no mesmo resultado, que é manter esses níveis de GABA e glutamato, né, num equilíbrio. Pessoal, então, tendo dito isso sobre os produtos, eu vou mostrar para vocês algumas sugestões de fórmulas. Antes disso, já está disponível para vocês na plataforma o download do PDF dessa aula. Então, talvez se vocês não conseguiram anotar a dosagem ou algum detalhe, não se preocupem, tá? Porque esse material já está disponível para vocês aqui na plataforma para fazer o download e consultar posteriormente, tá? Então, obviamente, vale mesmo aqui para as sugestões. Para começar, a gente trouxe aqui duas sugestões com o Afron. A primeira em cápsula vegetal, para o paciente tomar 2 vezes ao dia. E a segunda em chocolate branco, que a gente dá aqui o nome de bombom dos sonhos. Porque fica um produto assim, ele é muito saboroso, tá? Então, isso ajuda muito, né, a gente ajudar ali o paciente a introduzir mais um medicamento. Então, é uma sugestão muito bacana, tá? Para ser considerada no momento da prescrição, que é o Afron em chocolate branco. Aqui a gente trouxe um outro exemplo de associação entre valeriana e maracujá, né? Que é a passiflora incarnata, cava-cava e valeriana. Aqui uma associação de Afron, L-teanina e Grifonia simplicifolia, que é o 5-HTP.
uma fórmula de rhodiola rósea. Aqui uma outra associação entre a L-teanina e Valeriana officinalis. Uma formulação com Witania sonífera. E aqui, por último, uma sugestão que tem L-triptofano, ácido fólico e vitamina B6, que ela vai, né, ajudar a aumentar os níveis de serotonina. Então, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de ansiedade, ela é uma condição que a gente precisa saber lidar com ela, tá? A ansiedade é um problema sério que tem implicações em diversos campos, né, da vida do paciente. Então, assim, ele tem problema para dormir, ele fica sofrendo ali durante o dia, fica sempre preocupado, isso pode atrapalhar no foco. Então, assim, tem muitas implicações na vida do paciente e é muito importante que a gente saiba lidar com isso, nós profissionais da saúde, para que a gente consiga auxiliar esses pacientes. Então, assim, um primeiro ponto a se observar é que identificar e evitar os gatilhos é essencial. Por quê? Fisiologicamente, a ansiedade ela é provocada por alguns gatilhos que se repetem no decorrer da vida. Então, se uma pessoa se torna ansiosa porque ela sabe que algo vai acontecer em alguns dias, algo em específico, né? Ou se ela precisa falar com alguém, ela vai sempre se sentir ansiosa, tá? Porque é o mesmo gatilho. Então, se ela consegue identificar isso, ela já consegue ir trabalhando, né, com relação para evitar que haja esse caso de ansiedade. Além disso, a farmacoterapia ela é necessária, tá? Então, é muito comum que os pacientes nos procurem para falar de ansiedade, para perguntar sobre alternativas. Então, hoje a gente falou de diversas alternativas, nas quais nutricionistas e farmacêuticos podem fazer a prescrição. Tem algumas ressalvas em alguns produtos que só farmacêutico clínico pode fazer, que tem a observação na apresentação, que vocês vão ver isso nos slides também. Então, a gente tem muitas ferramentas para ajudar esses pacientes, tá? Para ajudar a dar uma qualidade melhor de vida para eles. Porque pessoas que sofrem de ansiedade, elas literalmente sofrem, né? Causa muitos problemas. Então, é preciso cuidar com carinho dessas pessoas. Um terceiro ponto é com relação à psicoterapia, que ela também é muito bem-vinda. E aqui o tratamento com psicólogo, enfim, o psiquiatra, ele também ajuda muito ao paciente nessa questão de identificar e evitar alguns gatilhos, porque uma vez que ele tem ciência disso, é mais fácil para controlar. E, por último, o paciente ele deve ser orientado a tomar um cuidado com relação aos nutrientes que são oriundos da alimentação, porque existem produtos que têm tanto uma ação ansiolítica, como tem produtos que podem aumentar essa ansiedade. Então, assim, exemplos de produtos que pessoas ansiosas devem evitar são aqueles que são ricos em açúcar, então refrigerante, por exemplo, molhos que são industrializados, tipo ketchup, eles têm muito açúcar na composição, então precisa ser evitado. Um outro exemplo é cafeína. Então, café, chás, tudo que refrigerante também, né? Então, tudo que contém uma concentração maior de cafeína precisa ser evitado. E com relação aos produtos que ajudam, né, a tratar a ansiedade, um deles a gente já falou anteriormente, que é o chocolate, que ele ajuda sim a controlar, mas tem que saber dosar, né, a quantidade que vai comer durante o dia. Alguns peixes, tipo salmão, também ajudam, castanhas, semente de abóbora. Então, existem várias formas que a gente pode trabalhar com esse paciente para que ele consiga, né, de fato, conseguir melhorar esse quadro de ansiedade e trazer, consequentemente, uma melhor qualidade de vida para ele. Certo? Pessoal, não sei se eu falei muito rápido, mas então agora eu vou deixar aqui uns minutinhos para vocês conseguirem mandar as dúvidas, caso vocês tenham. Eu vou olhar aqui também, porque eu já recebi algumas. E a gente discute agora, tá? Caso vocês tenham algo para falar.
Uma primeira pergunta. O Afron pode ser indicado para tratar a ansiedade das pessoas no isolamento? Com certeza, gente. Essa pergunta é interessante, porque depois de tudo isso que a gente está vivendo, ou até mesmo agora, é muito esperado que as pessoas passarão a sofrer de ansiedade e também outras condições, né? Mais estresse, enfim. Então, o Afron, ele é uma alternativa, como a gente disse, segura e eficaz para tratar a ansiedade e também para melhorar a qualidade do sono. Então, com certeza, para esse momento de isolamento, ele é uma opção muito válida, tá? Então, vale bastante a pena considerá-la no momento da prescrição. Só um minutinho. A Renata pergunta se esses medicamentos são seguros para crianças. Renata, talvez precise fazer uma adequação de dose, tá? Então, porque, principalmente quando a gente fala ali das vitaminas e dos minerais, porque a dosagem que é requerida para um adulto, ela é diferente da dosagem que a criança precisa. Então, isso precisa ser avaliado, tá? Caso a caso. Uma pergunta interessante, ó. Pessoas que já utilizam medicamentos para síndrome do pânico ou depressão podem fazer um tratamento alternativo com esses compostos? Aqui, o que eu diria, você pode fazer associação, porém requer muito cuidado. E esse cuidado é necessário, né, e muito requerido por conta de uma coisa que se chama síndrome serotoninérgica. Que o que é isso? Ela acontece quando há associação de diferentes antidepressivos que têm como objetivo aumentar o nível de serotonina. Então, assim, é bom que a gente aumente o nível de serotonina? Sim. Só que ele não tem um limite, sabe? Você não pode aumentar muito porque a pessoa pode acabar desenvolvendo essa síndrome. Ela é diagnosticada clinicamente, tá? Não se tem um exame que faz esse diagnóstico. Então, cabe ao prescritor, né, ao médico, acompanhar o paciente e observar. Mas, assim, se ele já toma algum medicamento, o ideal é que haja diminuição da dose desse antidepressivo, né, que ele já toma, faça associação com esses compostos e vá balanceando as doses, tá? Nunca usar doses muito altas, porque pode acabar provocando essa síndrome. A gente recebeu uma pergunta com relação ao afro na gravidez. Não se tem estudos, tá, em gestantes e nem lactantes. Então, o nosso aconselhamento é que o prescritor faça a avaliação e decida se essa paciente pode ou não fazer o uso de Afron, tá? Outra pergunta legal. Como consumidora final, como eu faço para obter esses produtos? Então, os produtos da Fagron, eles são distribuídos para farmácias de manipulação a nível nacional. Então, independente da sua localização, com certeza tem uma farmácia perto de você que tem esses produtos. Então, o meu conselho é que você vá até essas farmácias, converse com os farmacêuticos, porque eles são profissionais que são devidamente capacitados para te dar todo o suporte que você precisa. Então, ele vai conseguir avaliar o seu caso e fazer a prescrição de acordo com aquilo que você precisa, tá? Então, é nesse caminho que os consumidores finais conseguem os produtos. Uma outra pergunta. Mulheres na menopausa podem fazer o uso do Afron? Sim, tá? Elas podem, porque na menopausa elas têm nessa redução da serotonina. Então, quando você faz a suplementação com Afro, você vai acabar aumentando os níveis. Então, ajuda sim, né, em alguns sintomas que essa mulher na menopausa ela possa ter.
Tem uma pergunta que fala sobre chás. Existe, por exemplo, chá de camomila, né? Que é um dos compostos que a gente falou aqui na aula. Vai ajudar com certeza, tá? Mas não tem uma coisa com relação a chá que é preciso levar em consideração. Chá preto, por exemplo, ou chá mate, eles têm uma alta concentração de cafeína. Então, se o objetivo é acalmar o paciente, deixar ele menos ansioso, precisa se avaliar qual o chá mais indicado. O chá verde, por exemplo, não chá mate e chá preto não são indicados, né, para esses casos. O que mais? Aqui, qual o tempo seguro de suplementação de 5-HTP? Isso vai depender da avaliação clínica do seu médico, tá? Porque a gente entra aqui, pode entrar de novo até no problema da síndrome, ou enfim, porque ele precisa avaliar a melhora do seu quadro clínico. Então, se você está usando ele por um tempo, você obteve o resultado esperado, não tem mais por que continuar o tratamento, tá? Então, vai depender ali da conduta do médico, de acordo com o tempo que é necessário para ajudar na patologia, né, em questão. Uma outra pergunta. Por que usar Afron e não Crocus? Aqui a resposta é com relação à padronização, tá? No Crocus ativos a gente tem, no safranal, crocina, tudo, só que a padronização do Afron a gente tem pelo menos 3,5% desses componentes, o que não é, você não tem essa padronização num Crocus ativos. Então, essa é a principal diferença. Então, quando a gente pensa na efetividade de crocos ativos, é pensando sempre na crocina e no safranal, que são os componentes biologicamente ativos, tá? Que vão fazer a modulação dos neurotransmissores. Então, por isso que é muito importante optar pelo Afron. Pessoal, então, por hoje é isso. Eu vou encerrar por aqui. Caso tenha ficado alguma pergunta que eu não respondi ou se surgirem perguntas posteriormente, por favor, sintam-se à vontade para falar comigo aqui por e-mail. Então, quero muito agradecer a presença de todos vocês aqui até o final da aula. Muito obrigada por vocês despenderem esse tempo aqui para a gente discutir um pouquinho sobre ansiedade, que é um assunto muito legal, né? Que tem muito assim para ser falado. Então é isso, obrigada mais uma vez. Fiquem todos bem, se cuidem, cuidem da sua saúde, cuidem da saúde das pessoas que vocês amam também, para que a gente consiga, né, passar por essa fase todos bem e torcer para passar tudo logo. E é isso, gente. Então, muito obrigada. Até o próximo. Tchau.